Confesso que o que eu vou falar para vocês hoje à noite, eu vou falar com muito temor no meu coração. Eu não sou responsável por aquilo que você entende, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ser claro, transparente, naquilo que está dentro do meu coração e que entendo que foi o Senhor que colocou, para que você possa ter um entendimento devido daquilo que aqui será dito. Eu já preguei algumas vezes na minha vida. Talvez poderia hoje me aventurar a dizer, já preguei muitas vezes. Não tão quanto a pastora pregou, porque a pastora já pregava antes mesmo de eu começar a pregar. Então ela já prega muito mais tempo que eu e mais vezes do que eu. Mas eu já tenho alguns KMs rodados também. E por conta disso tem algumas mensagens aí que há algum tempo eu venho pregando. E todas as mensagens eu considero de extremo valor e de um peso singular e único. No entanto, o que eu vou dizer para você essa noite, é preciso que você tenha muita calma para entender. E que você abra mão, assim, de toda a predisposição ou de toda a interrogação que possa vir ao seu coração, sem nenhuma predisposição, até que eu possa elucidar através de passagens bíblicas sobre aquilo que vou falar. Inclusive, hoje eu falava para a pastora, se eu fizesse a seguinte afirmação para você, sem nenhuma predisposição, o que viria à sua mente em primeiro lugar? E ela falou algumas coisas para mim. E eu me enchi de um temor ainda maior. Mas eu tenho certeza que no final, você poderá entender toda essa verdade, que é muito importante, embora muito delicada, naquilo que vou falar. Quero convidar você a abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 9, eu digo que é de uma responsabilidade muito grande aquilo que vou falar. Primeiro porque estou falando a um rebanho que o Senhor, de certa forma, confiou a nós para que pastoreássemos. Segundo, hoje nós estamos na internet, né? Então não sei até onde isso pode chegar. De repente se estenda só aqui, mas não sei até onde isso pode chegar. Eu não quero ser um Ed René Kivitz, né? Para depois ser morto a paulada. É apenas um versículo. Romanos 9, verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu vou repetir, mas essa palavra é a palavra do próprio Deus através da vida de Moisés. É Deus dizendo a Moisés, e agora as palavras de Moisés chegam aqui no Novo Testamento, e Deus dizendo: olha gente, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu também terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Feche seus olhos. Pai, esta é a sua palavra. É uma palavra, ortograficamente falando, fácil de ser lida, mas às vezes difícil de ser entendida e até mesmo aceitada. Embora saibamos que esta palavra foram palavras que saíram do Senhor, às vezes nós tentamos encontrar caminhos para que ela não chegue a dizer para nós aquilo que de fato ela está dizendo. Eu sei que o Senhor tem algo a falar conosco essa noite, de extrema importância. E escolheu um vaso imperfeito como eu, para me dar o privilégio de falar algo tão importante e tão delicado à tua igreja. Eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, para que a tua palavra, que sempre cumpre o propósito, que o Senhor possa encontrar em mim um caminho, um lugar,
por meio do qual o Senhor venha dizer aquilo que o Senhor quer dizer. Eu oro no nome do teu Filho Jesus, que morreu por nós, para que o Senhor me dê a unção necessária para transmitir uma verdade tão profunda. Obrigado, Senhor. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Esse versículo é um dos versículos que, para quem crê naquilo que a Bíblia fala, ou seja, sobre a eleição, é um dos versículos frequentemente usado por aqueles que acreditam que Deus, na sua soberana vontade, Ele pode eleger pessoas, escolher pessoas, para que Ele possa salvar essas pessoas. E mesmo que Ele não escolha outras pessoas, a quem Ele não deseja salvar, ou não queira salvar, Ele não deixará de ser Deus, não deixará de ser amoroso, não será imparcial, não será indiferente, não será seletivo. Ele continuará sendo Deus. Eu não sei como você crê, se você está conosco aqui no Ministério Acos. Nós não seguimos essa corrente de pensamento de que Deus elege pessoas para a salvação, mas aqueles que assim creem, acreditam que Deus tem o direito de escolher pessoas a quem Ele deseja salvar. E as pessoas que não aceitam esse tipo de pensamento, Juliane, acabam, de certa forma, confrontando essas pessoas que defendem esse pensamento. E um dos versículos usados para respaldar o pensamento que eles defendem é este, que Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Entenda o que eu vou dizer. Se eu não quiser, eu não tenho. Eu terei compaixão, Cleidiane, de quem eu quiser ter compaixão. Quem eu não quiser, eu não terei. E se você prosseguir a leitura no texto que lemos, num dado momento o vaso diz assim: poxa, mas será que Deus então ele é injusto? Será que é certo Deus fazer isso? E ele mesmo diz a ele mesmo: mas quem é você, vaso, para ficar interrogando aquele que criou você? Aquele que fez todas as coisas faz da forma que ele assim desejar. Existem inúmeras passagens bíblicas que nos deixam seguros por causa de uma promessa. Mas para que a gente não gaste muito tempo, eu vou citar apenas uma delas. Deuteronômio 28, versículo 2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês, e também os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. O livro de Deuteronômio deixa claro e explícito de que o Senhor deseja abençoar, e ele fala sobre as bênçãos, ele vem discorrendo depois no versículo 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele coloca uma condição, ele faz uma promessa, mas ele coloca uma condição: se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos que eu vou citar em seguida acompanharão a vida de vocês, mas só se vocês me obedecerem. Então é uma promessa. Se você então viver uma vida de obediência, é impossível que a promessa não se cumpra, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Como ele disse, certamente vai cumprir. Deus se condiciona ao homem? Não. Deus se condiciona àquilo que Ele mesmo disse, aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Se vocês me obedecerem, eu não terei como não enviar sobre vocês bênção. Mas se vocês me desobedecerem, eu serei impedido de enviar sobre vocês bênção. Então, um lado é que são as promessas de Deus existentes sobre a nossa vida. Mas as promessas, elas estão condicionadas a princípios, a você estar no caminho para que você alcance a promessa. Mas existem também inúmeras passagens bíblicas que nos causam certo incômodo. Como por exemplo, Jeremias 15, 6 diz assim: você me rejeitou, diz o Senhor. Aliás, você vive se desviando. Por isso,
porei as mãos em você e a destruirei. E agora que deixa a gente mais intrigado, Henrique, Deus finaliza esse versículo através do profeta Jeremias, dizendo assim: eu cansei de mostrar compaixão. Parece que Deus, quando a gente se depara com o versículo bíblico, né, pastor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E permita-me aqui apenas um adendo, não é toda, mas é a cada. Como é que pode um Deus que renova a sua misericórdia a cada manhã se cansar de mostrar compaixão? É o mesmo que dizer: eu estou cansado de ser misericordioso. Por conta disso, ele deixa subentendido que, embora sendo um Deus misericordioso, ele estabeleceu um limite para exercer a sua misericórdia. E nesse momento ele diz assim: pronto, agora eu parei. Não deixo de ser quem sou, misericordioso. No entanto, agora eu imponho um limite ao exercício da minha misericórdia. Então eu cansei de mostrar compaixão. E o texto começa a discorrer aquilo que vai acontecer com o povo. Uma coisa, meus irmãos, é você estar no caminho da promessa. Uma coisa é você andar pedindo a Deus misericórdia. Deixe-me tentar ilustrar. Uma coisa é você obedecer aos princípios da palavra de Deus. E quando você se sujeita aos princípios, você obedece os princípios, e aqueles princípios, quando são obedecidos, é derramado sobre você promessas que são feitas no cumprimento do princípio. Então você é uma pessoa que, ao obedecer os princípios, está certo de que a promessa virá sobre você. Mas quando nós resistimos em obedecer alguns princípios, nós saímos do caminho da promessa. Por quê? Porque a promessa se cumpre mediante a obediência aos princípios. Quando eu rejeito cumprir os princípios, eu saio do caminho da promessa. Eu não posso esperar que a promessa se cumpra se eu não cumpro os princípios que estão condicionados à minha vida para que a promessa venha sobre mim. Mas aí eu caio no caminho da misericórdia, aonde muitas vezes nós apelamos para Deus: Deus, eu desobedeci, eu quebrei os teus princípios, eu feri as tuas normas, eu fui contra a sua vontade, mas tenha misericórdia de mim. E a verdade é que Deus, sendo um Deus de misericórdia, Ele pode expressar a sua misericórdia. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, embora sendo um Deus de misericórdia e possa expressar misericórdia quando você clama por misericórdia, é agora que eu quero que você se acalme com o que eu vou dizer. Ele não está obrigado a exercitar misericórdia. Deus se obriga em cumprir promessas que são feitas mediante você cumprir os princípios que te fazem herdar a promessa. Mas a misericórdia é algo que, embora faça parte de Deus, Ele não é obrigado a exercer misericórdia. E mesmo quando Ele, por alguma razão, limita a sua misericórdia, o exercício da sua misericórdia, Ele não deixa de ser misericordioso. Ele continua sendo misericordioso. Eu quero perguntar para você: você quando você está andando com Deus, ou melhor dizendo, quando você está trilhando a sua jornada cristã, você está trilhando no caminho da promessa ou no caminho sempre da misericórdia? Por que eu estou dizendo isso? Porque ao falharmos voluntariamente ou involuntariamente em nos sujeitar aos princípios que, quando obedecidos, é derramado sobre nós a promessa, nós sempre corremos para a
misericórdia. Mas se você fosse olhar a sua vida, é uma vida onde você está sempre lutando na força do Espírito, para caminhar no caminho em que você se sujeita a obedecer ao Senhor, para que você possa herdar as promessas, ou você está sempre caindo e sempre apelando a Deus: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Qual tem sido o caminho que você tem trilhado com maior frequência? O caminho da promessa, onde você se sujeita aos princípios? Ou o caminho da misericórdia, porque você não quer se sujeitar aos princípios, mas sempre diz a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho, eu sei, eu não cumpri a sua palavra, eu não tenho andado em obediência, mas tenha misericórdia de mim. E quando você diz isso, você está dizendo assim: Senhor, não permita que venha sobre a minha vida aquilo que de fato eu mereço, por ter o quê? Desobedecido aos seus princípios. Porque o que é a misericórdia de Deus? É contemplar a miséria do coração humano, o fracasso do coração humano. A misericórdia nada mais é de Deus não permitir que venha sobre o homem, o ser humano, o castigo pela sua desobediência. A misericórdia é quando Deus não permite que o castigo que o homem merece receber por ter transgredido a sua lei venha sobre a sua vida. Você acredita que isso é uma verdade? É uma verdade. Agora deixe-me dizer para você: sempre isso acontece, Cleonice? Não. Então não, então Deus não é misericordioso? Sim, Ele é. Mas é por isso que Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Se eu entender que eu não quero ter misericórdia ou ter compaixão, também não terei. E isso não diminui a pessoa de Deus, nem arranca de Deus o atributo dele do quê? De misericordioso. Apenas nos notifica de que, embora Deus tenha essa qualidade, vamos assim dizer, de misericordioso, Ele não tem obrigação de exercer a misericórdia sempre. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Quando chegar o dia em que a igreja for arrebatada, independente do momento, ou se você for antes da igreja ser arrebatada, ou Jesus vier antes, seja como for, vocês acreditam que o mundo todo será salvo? Não. E eu pergunto para você: o mundo todo não será salvo porque Deus não exerceu misericórdia para com o mundo todo? Espera um pouquinho. Mas a misericórdia, Manuela, não é o homem não receber o que ele de fato merece? Eu pergunto para você: o que o homem merece? O céu ou o inferno? Ele merece o inferno, mas pela graça nós somos salvos. Mas existirão pessoas que não irão passar a eternidade com o Senhor, mas passarão a eternidade no sofrimento eterno. Será que então Deus não exerceu misericórdia para com esses? Por isso então eles sofrerão eternamente? Porque se Deus tivesse exercido misericórdia para com esses não passariam a eternidade em sofrimento. Não, Deus sempre exerce misericórdia. Agora, até quando Deus exerce a misericórdia? É a interrogação que surge dentro de nós. Quantas vezes talvez você possa ter dito, se Deus tivesse dado mais uma chancezinha, né, Michele? Para que só mais uma chance, quem sabe se Deus tivesse dado uma chance, Ele teria mudado. Eu me lembro que essa foi uma das conversas que nós tivemos, né, Mi? E eu falei assim: mas espera aí, se nós pensarmos assim, nós vamos dizer assim: Deus falhou. Porque a impressão que eu tenho é que se Ele tivesse mais uma chance, Ele poderia ter sido salvo. Como Deus não deu a ele mais uma chance, ele não foi salvo. Então eu coloco em xeque a intensidade da misericórdia do Senhor para com aquela pessoa.
Ou seja, se ele tivesse sido um pouquinho mais misericordioso, aquela pessoa poderia ter sido salva. Mas como ele não foi, ela se perdeu. E Deus sempre será misericordioso na dose certa, individualmente, com cada um de nós. O que eu queria essa noite falar com você é que se você está andando no caminho em que te conduz à promessa, e não tenha medo, que aquilo que Deus prometeu, se você andar em obediência, certamente virá sobre a sua vida a promessa de Deus. Ou você está sempre tendo que apelar para a misericórdia, porque você nunca cumpre os princípios para herdar as promessas. O seu caminho é um caminho onde você se esmera em se submeter ao Senhor em amor, para agradá-lo, e por conta disso você herda a promessa? Ou é um caminho que você está sempre caindo fora do seu compromisso em se sujeitar aos princípios para herdar a promessa, e está sempre apelando a Deus: Deus, mas tenha misericórdia de mim, mas Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de mim. E eu pergunto para você, até quando Deus terá que ter misericórdia de você? Porque você nunca, ou na maioria das vezes, não quer se sujeitar a viver uma vida de obediência aos princípios, para que automaticamente a promessa venha sobre a sua vida. Deixe-me falar para vocês sobre o caminho da promessa e o da misericórdia. E eu quero que você, sem nenhuma predisposição, procure me acompanhar no raciocínio e deixe Deus falar no seu coração. No caminho da promessa, meu irmão, você descansa. Na misericórdia você apela. Deixe-me dar dois exemplos, usar dois personagens bíblicos para que você possa entender essa verdade que eu comuniquei a vocês. Vou repetir. No caminho da promessa você descansa. No caminho da misericórdia você tem que apelar. Vou usar aqui o exemplo de Abraão no caminho da promessa. Gênesis 21, verso 12. Diz assim: mas Deus lhe disse: não se perturbe, Abraão, por causa do menino. Ele estava falando de quem? De Ismael. Que Agar havia tido um desentendimento com Sara, ou Sara com Agar, e Sara foi lá se queixar com Abraão, que não queria mais Agar ali, nem o filho dela. Abraão falou assim: o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu quero que mande a mulher embora. Abraão fez aquilo com o coração partido, porque ele tinha um filho com aquela mulher. Então Deus está dizendo: não perturbe por causa do menino, Abraão, não se perturbe por causa de Ismael e da escrava que era Agar. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. E ela estava pedindo para mandar a mulher embora. A mulher que ela pediu para que o marido dela tivesse relacionamento com ela, tivesse um filho, para que através dela ela pudesse ter um filho e tivesse uma descendência. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Embora havia um peso no coração de Abraão de despedir Agar e juntamente com ela o seu primeiro filho, que não era o filho da promessa, mas era o seu primeiro filho, Ismael, Deus estava dizendo assim: não se preocupe com isso, porque a descendência por meio do qual eu vou considerar não é a descendência de Ismael como primogênito, mas sim de Isaque. E o que acontece? Acontece que depois que ele manda embora, Deus aparece e fala assim: agora me dá Isaque. Mas espera aí, primeiro o Senhor fala para eu fazer o que Sara pediu para fazer, mandar Agar embora junto com meu filho. O Senhor disse que a descendência que o Senhor ia considerar seria quem? Isaque. Mas agora o Senhor está pedindo Isaque em sacrifício? Espera um pouquinho. Abraão poderia ter dito tudo isso, mas o que Abraão lembrou? Quando Deus disse para ele pegar o filho dele e oferecer em sacrifício, ele lembrou o quê? Da promessa. Não, ele falou para mim que a descendência por meio do qual seria considerada não era de Ismael, mas sim a de Isaque. Deus não é homem para mentir, aquilo que ele disse ele vai cumprir. Eu não sei o que ele está querendo com isso.
dizendo para eu oferecer o meu filho em sacrifício, ou seja, tirar a vida do meu filho. Eu não sei o que ele está querendo com isso, mas eu sei de uma coisa: ele fez uma promessa, e eu estou dando o caminho da promessa, estou me sujeitando aos princípios de viver uma vida de obediência. Não pode dar errado, alguma coisa vai acontecer, e eu vou descansar. Tanto é que, se você ver a narrativa do texto, quando Deus acaba de pedir para Abraão o seu filho, não existe uma guerra, não existe uma luta, não existe questionamento, não existe indagação por parte de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, no dia seguinte, chamou os seus servos, mandou preparar os animais que iria conduzi-los até aquele lugar, e foi sem fazer nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Por quê? Eu tenho por mim que Abraão tinha uma certeza: eu estou no caminho da promessa, e é impossível que aquilo que Deus prometeu não se cumpra. Isso traz descanso para a nossa alma. Ou seja, eu não fico aflito, eu não me perturbo, eu não entro em angústia, eu não me deprimo, eu não me esgoto emocionalmente, porque eu sei que sobre a minha vida existe uma promessa, e eu já me propus andar no caminho da promessa, me sujeitando aos princípios que são estabelecidos por Deus, para que em obediência eu herde a promessa. Não pode dar errado. Mas quando você quebra os princípios, você sai fora do caminho da promessa. E como você quer herdar a promessa, sabe o que você faz? Você corre para o caminho da misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim. Senhor, o Senhor fez uma promessa, mas eu não obedeci para que eu pudesse herdar essa promessa. Mas eu apelo ao Senhor, que é um Deus infinitamente misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, tenha misericórdia de mim, mesmo eu tendo desobedecido, que a tua promessa não se afaste, mas se cumpra em minha vida. E aí é o caminho da misericórdia, é o caminho que você apela. Para a promessa você não precisa apelar, você pode descansar, porque quem prometeu não foi você a você mesmo, mas foi Deus a você. Então você descansa. Mas quando você descumpre os princípios que te levam à promessa, então você cai no caminho da misericórdia. Senhor, eu não quero perder a tua promessa, mas eu quebrei os teus princípios. Existe uma chance, segundo a expressão da sua misericórdia, para que a sua promessa mesmo assim se cumpra na minha vida, mesmo tendo eu quebrado os teus princípios. E agora eu quero usar o exemplo de um homem chamado Davi. Segundo Samuel capítulo 12, verso 22. A gente está diante de um cenário de um homem que foi escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. Não foi ele que se colocou como rei, embora Saul também não tenha feito isso. Foi um homem que Deus afirmou sobre ele, que ele era um homem segundo o seu próprio coração. Era alguém que tinha sempre o desejo de fazer a vontade de Deus e não as suas próprias vontades. Mas num dado momento Davi se perdeu na caminhada. Todos nós conhecemos a história. Ele se apaixonou por uma mulher, por nome Betseba. Essa mulher já era uma mulher casada. Ele teve relações com essa mulher engravidou, e ele criou toda aquela trama quando Urias veio, que era o esposo dessa mulher, e pediu para que ele se deitasse com ela, para então sugerir para ele que o filho seria dele e não de Davi. Não deu certo, o homem não deitou, mandaram ele colocar na frente da batalha e Urias foi morto. Aí então ele foi lá e casou com ela. Mas ela ficou grávida. Só que aquela gravidez foi uma gravidez fora do quê? Do propósito de Deus. E o que acontece? Embora Urias tinha morrido, Betseba agora estava livre para poder casar com o próprio mandante do assassinato do seu esposo. Mas ela estava livre. A lei não tinha nada contra ele casar com aquela mulher. Ele casou, mas só que ele a engravidou antes dela ser uma mulher o que? Viúva. Ela era casada ainda. Quando engravidou, a criança então nasceu. E a criança começou a sofrer, e ele percebeu que a criança ia morrer. Então, segundo Samuel diz assim:
E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. E eu pergunto para você, a criança viveu? Não viveu. Porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Talvez num primeiro momento isso seja assustador para nós. Um Deus que decide não fazer exercício da sua misericórdia para atender ao pedido de um homem que havia se arrependido do que tinha feito, Henrique. Ele se arrependeu do que ele fez. Tanto é que quando Natan o procurou, contou a historinha da ovelha, ele falou, tem que executar esse homem. Ele falou, esse homem é você. Ele falou, nossa, eu fiz tudo errado. Ele se arrependeu. Aí o que ele fez? Bom, eu me arrependi. Falou, Selma, eu me arrependi. Então eu fiz errado, mas isso resultou num filho. Eu vou apelar para a misericórdia. Eu saí do caminho da promessa, da obediência. Eu vou apelar para a misericórdia. Senhor, eu sei que eu fiz tudo errado, não deveria ser dessa forma, mas o Senhor é rico em misericórdia, ela se renova a cada manhã. Que segundo a tua misericórdia, poupe a vida desse meu filho. E Deus disse assim, não. E ele não deixou de ser o Deus misericordioso. Por que eu estou dizendo isso para você, meus irmãos? É melhor andar no caminho da promessa do que você entrar no caminho da misericórdia. Porque no caminho da misericórdia, Deus pode dizer sim, mas Ele também pode dizer não. E isso não vai diminuir em nada Deus. Deus não se obriga a ser misericordioso com todos. Deus se condiciona à promessa que Ele fez, mas não se condiciona a ser misericordioso com todos, porque se assim fosse, todas as vezes que nós errássemos, nós não nos preocuparíamos com o erro, porque sabemos que embora tivéssemos transgredido e ferido os princípios, a misericórdia sobrepujaria o quê? O erro que eu cometi ao não cumprir os princípios para não herdar a promessa. Então, de um jeito ou de outro, Selma, eu vou herdar a promessa, ou por me submeter aos princípios, ou pela misericórdia de Deus, porque se eu não conseguir cumprir, a misericórdia dele vai me tolerar e vai fazer eu chegar lá. Nem sempre. E a igreja precisa entender isso. Você pode apelar para a misericórdia? Ah, se você está errado, sim, pode, deve, faça isso. Mas não significa que tudo vai mudar. Essa é uma questão entre Deus e você. Quantos testemunhos nós já ouvimos, Juliane? De pessoas que passaram uma vida no mundo do crime, mas tinha uma mulher que estava em casa orando por aquela pessoa. E quantas vezes aquele rapaz, aquele garoto chegou em casa baleado, esfaqueado, ou até de tanta droga, quase morto, mas tinha alguém orando, tinha alguém buscando, e Deus foi tendo o quê? Misericórdia, misericórdia. Mas quantos testemunhos nós já ouvimos de garotos que entraram na vida do crime e tinha alguém orando, mas ele morreu. Ele morreu. E você vai dizer o quê? Ah, Deus teve misericórdia daquele, não teve misericórdia desse? Deus teve misericórdia de ambos, mas quando Ele decidiu não ter, não teve. Por isso, que é melhor andar no caminho da obediência para alcançar a promessa, do que viver sempre reivindicando a misericórdia, que é algo extremamente... é uma expressão da graça de Deus. A graça é dar o que eu não mereço. A misericórdia é não dar o que eu mereço. Ou seja, eu mereço ser castigado, mas eu serei poupado. E além de ser poupado, eu serei ainda abençoado. Isso é graça. Mas Deus se condiciona apenas à sua promessa. O exercício da sua misericórdia fica por decisão dele. Eu pergunto para você, você tem vivido muito mais no caminho da promessa
ou sempre apelando para a misericórdia? Eu sempre mas eu sei que Deus é misericordioso e Ele vai me ajudar. Não, Ele pode te ajudar, não significa que Ele vai te ajudar. Se Ele entender que Ele deva te ajudar, ou que Ele possa te ajudar, Ele vai fazer isso. Mas se Ele entender que não vai fazer, Ele não vai fazer. E com isso eu não quero assustar você, eu quero te conscientizar. Viva no caminho da promessa. Se for preciso apelar para a misericórdia, apele para a misericórdia por causa do erro. Mas não viva sempre apelando para a misericórdia, usando a misericórdia como um meio de alcançar a promessa. E sempre justificando, eu sou incapaz de viver uma vida de obediência. Por isso que eu apelo sempre para a misericórdia. Quando nós estávamos mortos dos nossos pecados, era impossível nós conseguirmos vencer o pecado. Mas hoje existe entre nós um ser chamado Espírito Santo de Deus. E Ele nos capacita a vencermos, na força do Espírito, a vencermos, a vivermos uma vida de obediência a Ele, para que a promessa venha sobre a nossa vida, sem que nós precisemos viver uma vida sempre reivindicando a misericórdia do Senhor. Segundo, no caminho da promessa, você avança, no caminho da misericórdia, você espera. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro, a passagem do Mar Vermelho. O segundo, do cativeiro. Êxodo 14:15 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Por que Deus diz isso para ele? Porque existia uma promessa sobre a vida daquele povo. Qual era a promessa? Que Deus os tiraria do cativeiro egípcio, os transportaria por meio de um caminho que desnecessário não foi necessário, apenas por causa da desobediência eles trilharam e ficaram durante 40 anos. Mas Deus havia feito uma promessa que os tiraria do cativeiro e os levaria a uma terra que manava leite e mel. E Deus prometeu, Deus cumpriu. Por quê? Quando você anda no caminho da promessa, você avança. Então Deus disse assim: eu tenho uma promessa para vocês. E se vocês se sujeitarem àquilo que eu estou apresentando a vocês, propondo a vocês, vocês vão herdar essa promessa. Por isso, diante do Mar Vermelho, não é momento de vocês o quê? Parar, esperar. É momento de vocês seguir adiante. Quantas pessoas não estão seguindo adiante porque saem do caminho da promessa? Porque sempre estão vivendo uma vida de desobediência aos princípios e não conseguem avançar. Já perceberam que existem pessoas em determinadas áreas da sua vida, elas não, como falava um pastor amigo meu, nunca rompe. Ela nunca rompe. Talvez nunca rompeu, porque está sempre saindo fora do caminho que te leva à promessa, sempre em desobediência aos princípios. E quando desobedece aos princípios que poderia levar à promessa, cai no caminho da misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, mas me leva para lá, me leva para que eu herde essa promessa. No caminho da promessa você avança, mas no da misericórdia você tem que esperar. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? Porque saiu do caminho da promessa, porque desobedeceu. Aí tiveram que esperar. Tiveram que morar 70 anos na Babilônia para depois herdar a promessa. E eu pergunto para você, todos herdaram? Imagina um sujeito que saiu dali com 40 anos, foi levado para o cativeiro, aonde passaria quanto tempo? 40 mais 70? Nós sabemos que poucas pessoas naquela época chegavam a essa idade. Muitas pessoas, por viverem uma vida de desobediência, foram levadas para o cativeiro, tiveram que esperar. E mesmo ao esperar, nunca viram cumprir a promessa, porque já tinham a idade avançada. Mas por quê? Porque viveram uma vida de desobediência. Mas na desobediência apelaram para a misericórdia. E mesmo na misericórdia, muitos não conseguiram voltar para a sua terra natal.
diz alguns historiadores que alguns não voltaram porque acostumaram a viver na Babilônia e não quiseram voltar. Aqueles que foram novos para lá, crianças, foram criados lá, William. Assim, eu criei aqui. Aliás, eu nem lembro da minha terra natal, eu vou ficar por aqui. Muitos optaram ficar. Outros decidiram voltar, que ainda tinham força para reconstruir e voltaram. E outros, quando foi decretado o tempo para sair de lá, já tinham morrido. Mas tudo isso aconteceu desnecessariamente, porque não se submeteram à obediência, mas apelaram para a misericórdia. Mas a misericórdia diz assim: eu vou trazer você de volta, mas só depois de 70 anos. Só depois de 70 anos que a misericórdia de Deus iria alcançá-los para cumprir a promessa de trazê-los. Mas talvez muitos, quando foram para lá, falaram assim: acabou, filho. Daqui 70 anos, eu estou com 50, daqui 70 anos, 120, eu já morri, não vou ver mais isso. Eu quero perguntar para você, e você? Você tem avançado na sua vida ou está sempre esperando? Para que você herde a promessa, para que você ande no caminho da promessa, para que você avance, você precisa andar no caminho da promessa. Mas se você sair fora do caminho da promessa, você fica num tempo de espera. E esse tempo de espera às vezes pode ser tão grande que talvez você não consiga mais ver a promessa. Por isso que é melhor você andar em obediência. Quem obedece não precisa o quê? Reivindicar de Deus o quê? A misericórdia. Não precisa. Não que nós não precisemos da misericórdia, porque nós falhamos e erramos. Mas se vivermos uma vida dispostos a obedecer, não precisaremos viver uma vida sempre buscando misericórdia. Porque Deus não precisa exercer a sua misericórdia para quem decidiu viver uma vida de obediência. Ele precisa apenas o quê? Cumprir o que Ele prometeu. E para Deus não é nenhum problema isso. Terceira verdade: no caminho da promessa você anda convicto, o da misericórdia você anda temeroso. Eu vou citar 2 exemplos aqui também, de Josué e Calebe, e o relatório dos 10 espias. Números 14, verso 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Essa voz é a voz de Josué e Calebe, homens que haviam decidido viver uma vida de submissão e obediência a Deus. E por viver uma vida de submissão e obediência a Deus, eles estavam convictos de que aquilo iria se cumprir na vida deles. Porque Deus havia prometido para aquele povo, e eles faziam parte daquele povo. Não tinha como Deus não cumprir a sua promessa se eles andassem em obediência. Por isso que Ele disse: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra onde manda leite e mel, e Ele dará a nós. Eles estavam certos disso. Mas por que eles estavam certos? Só porque Deus prometeu? Não. Porque Deus prometeu, mas a condição que Deus apresentou a eles, propôs a eles, para que eles se sujeitassem para dar a promessa, foi exatamente aquilo que eles aceitaram. E a Bíblia diz que toda aquela geração que saiu do Egito, os únicos que herdaram a promessa, daquela geração, não dos filhos, mas daquela geração que recebeu, foi Josué e Calebe. Mas por quê? Porque no caminho da promessa as pessoas vivem convictas. Eu pergunto para você, como é que é a sua vida? Cheia de convicções ou cheia de temores? Talvez seja cheia de temores porque você saiu do caminho da promessa. E você está ali apelando sempre para a misericórdia. Senhor, eu sempre tenho pendido para um lado, estou que nem pipa penso. Toda hora tem que botar uma fitinha do lado para trazer o pipa para o lado de cá. Toda hora tem que botar uma fitinha do lado de cá para trazer o pipa para o lado de cá. Estou sempre penso. Mas queremos que Deus cumpra a promessa. Ao contrário de Josué e Calebe, veio o relatório dos 10 espias, Números 14, verso 3, diz assim: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? É uma pergunta.
só para nos deixar cair a espada? Outra pergunta. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Agora não é uma pergunta, já é uma afirmação, Juliana, que eles estão fazendo. Primeiro, será que o Senhor está nos trazendo para essa terra o quê? Para a gente morrer? Será que a gente vai cair a espada? Aí eles vêm e afirmam: as nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Ponto. Eles afirmam isso. E eles concluem dizendo: não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Sabe o que é isso? A vida de desobediência gera na pessoa, sabe sempre o quê? Insegurança, temor. Eles entenderam que tinham saído do caminho da promessa. A promessa era para todo um povo, mas todos aqueles que saíram fora do caminho da promessa, não viveram a vida de desobediência, agora caíram na misericórdia. E agora que parece nem a misericórdia ia funcionar para eles, porque eles achavam melhor voltar para o Egito, encher o seu coração de temor. Tanto é que eles disseram assim: olha, é verdade, a terra é boa, mana leite e mel, mas é o seguinte, lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos, será impossível nós herdarmos aquela terra. Nem sequer eles chegaram a dizer, Camila, assim: olha, mas Deus disse, nós temos sido desobedientes, mas quem sabe a misericórdia do Senhor nos alcance, e mesmo assim nos faça herdar essa terra que nós não merecemos. Não. Eles já estavam tão, se existe essa palavra, desconvictos, que eles achavam melhor voltar. Porque no caminho da misericórdia, Deus podia ter feito aquele povo ter entrado naquela terra, mesmo sendo um povo desobediente. Podia, não podia? Mas não quis. E eu posso dizer que Deus não foi misericordioso, só porque Ele não permitiu que aquele povo não entrasse na terra que Ele havia prometido àquele povo? Não, Ele foi até onde Ele achou que deveria ter sido. Eu concluo dizendo que no caminho da promessa você encontra paz, no da misericórdia, incômodo. Eu vou usar aqui a vida, supostamente um homem, não tenho certeza disso, aliás, ninguém tem, e um outro chamado Saul. O primeiro é Esdras. O Salmo 119 diz assim, verso 165: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Interessante, né? Ele diz que as pessoas que amam a lei do Senhor, elas vão desfrutar de paz, e não existirá nada que poderá vir sobre a vida dessas pessoas que fará com que essas pessoas tropecem. Mas o princípio aqui, qual que é? Amar a lei. É olhar para a lei do Senhor e não interrogar a lei do Senhor, como hoje muito tem se feito. As pessoas olham para princípios estabelecidos pelo Senhor, e quando elas percebem que elas estão ferindo os princípios, elas tentam encontrar uma outra interpretação para o princípio que explicitamente está deixando claro o que Deus quer. O que mais hoje tem se feito é aquilo que condenaram o Ed Renekiewicz, é se atualizar, tem atualizado a Bíblia. Quando o assunto é divórcio, já tem 3, 4 atualizações já. Não bastava aquilo que Jesus disse ou aquilo que Paulo disse, agora já tem umas 4, 5 atualizações, aonde se permite o divórcio. A Bíblia não está dizendo que você tem que concordar, a Bíblia está dizendo apenas que você tem que amar a lei de Deus, porque aquilo que Ele criou veio de um ser perfeito que vai ser o melhor para as nossas vidas. No caminho da promessa você encontra paz. Segundo sugere o autor desse salmo aqui, pode ter sido Esdras. E Esdras afirma que todos aqueles que amam a lei não ficarão longe de problemas, mas desfrutarão de paz em meio aos problemas. E não existirá nada que possa acontecer a essas pessoas que fará com que elas tropecem. Porque eu estou em paz. As coisas não têm dado certo, Camila, tem surgido problemas, mas eu estou em paz, porque eu estou no caminho da promessa. Aliás, às vezes por nos sujeitar aos princípios, nós temos problemas. Sabia disso? Quando você decide viver uma vida
em obediência aos princípios estabelecidos por Deus, você começa a ter problemas. Por exemplo, algo que eu sempre falo aqui. A Bíblia não aprova a união de crente com descrente. Se ele não aprova, não tem o que? A bênção. Posso eu abençoar o que Deus não abençoa? Eu posso fazer isso, Selma? Eu posso dizer assim, Deus, o Senhor não abençoa, mas eu abençoo. Não posso. Porque eu posso deixar as pessoas seguirem. Mas eu não posso estar acima de Deus. Eu não posso emitir sobre a vida das pessoas aquilo que Deus já deixou previamente estabelecido, que Ele mesmo não está estabelecendo. Ele mesmo não permitiu. Eu finalizo essa mensagem dizendo que no caminho da promessa você encontra paz, mesmo em meus problemas. Mas no caminho da misericórdia você vai ficar sempre incomodado. Por quê? Na desobediência você vai ficar clamando por misericórdia, mas ficará sempre pensando, e aí, será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus terá misericórdia de mim? Será que Deus vai reverter o meu quadro? Quadro esse que surgiu por causa da minha desobediência? E a gente vive sempre incomodado, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. 1 Samuel, capítulo 15, versos 24 e 26, eu finalizo com essa história deste homem, que não precisava ter existido um Davi, se este Saul tivesse sido um homem que Deus queria que ele fosse. Ele diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Ele falando para Samuel, é que eu tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora, Saul dizendo, agora eu lhe imploro, Samuel, Deus, perdoe o meu pecado. Samuel, volte comigo para que eu adore o Senhor. Por favor, tenha misericórdia de mim. Eu errei, eu estou arrependido. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Mas eu estou arrependido, Samuel. Eu sei que eu errei. Poxa, reconsidera, vai. Aliás, ninguém é perfeito. Eu sou um rei, mas eu não sou perfeito. Reconsidera, Samuel. Não, eu não vou voltar com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. E aí ele vem com uma sentença terrível para ele. E o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Saul, incomodado, orou a Deus, pediu a Deus, falou para Samuel interceder por ele. Tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu errei. Não dá para me manter como rei. Eu estou arrependido do meu pecado. Eu transgredi a lei voluntariamente. Foi um descuido. Não dá para o Senhor ter misericórdia de mim e deixar eu continuar sendo rei. Eu prometo que não vou fazer mais isso. Não, Saul, não. Não vou ter misericórdia. Aliás, já tem outra pessoa que eu vou colocar no seu lugar. Vocês sabem que a partir daí, Saul viveu uma vida incomodada. Foi até consultar a necromante, porque Deus não falava mais com ele. Que Deus terrível, né, Senhor? Que Deus sem misericórdia. Não, Deus sempre será misericordioso. Mas que cabe a Ele decidir com quem Ele vai exercer a sua misericórdia e até quando Ele vai exercer a sua misericórdia. Não sou eu que devo cobrar de Deus a sua misericórdia como se fosse uma promessa. A promessa Deus se responsabiliza por cumpri-la. A misericórdia é algo que Deus ofereceu a nós, na medida que Ele desejar assim fazer, mesmo sem nós merecermos. Quantas pessoas são poupadas? E a Bíblia diz assim: o ímpio será castigado, Douglas, mas o justo será poupado. Quantas pessoas recebem um diagnóstico de câncer
e são poupados. Cristãos são poupados, vão longe. Quantos morrem? Meu tio morreu. Não foi poupado. Essa é uma das perguntas que a tia da minha esposa sempre faz. Por que não? Por que Deus não foi misericordioso, não deu a ele a oportunidade para que ele vivesse mais? Ele gostava tanto de viver. Porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter. E isso não faz dele um Deus que não exerce misericórdia. Por isso que é melhor sempre no caminho da obediência. Na obediência, eu não sei se eu serei feliz nessa palavra que me falta agora. Na obediência há garantias. Na misericórdia pode acontecer. Recentemente nós perdemos uma pessoa que há algum tempo nós não tínhamos contato, mas tivemos contato durante anos. Foi o Adamo. Um rapaz de 34 anos que contraiu Covid. Um atleta que tinha alimentação balanceada, cheio de alegria, humor. Ficou ruim, foi internado, ficamos sabendo que ele foi entubado. Minha esposa, quando soube disso, caiu em lágrimas lá em casa. E oramos por ele, oramos. E a oração era sempre assim: Senhor, tenha misericórdia. Acabou de ser pai, tem 2 anos de casado. Era o sonho dele ser pai. Senhor, tenha misericórdia. Ele estava feliz, construindo a sua casinha. Sabe o que aconteceu com Adamo? Ele morreu. Adamo morreu. A minha vizinha foi entubada. Ficou 3 meses. O médico um dia disse para o marido dela, o Theo, assim, tira a esperança, viu, filho? Não alimente esperanças, falsas esperanças. Qual foi a oração? Senhor, tenha misericórdia. Sabe onde está a Paula? Em casa. Aí vem a pergunta: por que a Paula está em casa? E por que também não o Adamo e tantas outras pessoas? Por que nós clamamos por misericórdia? E Deus não foi misericordioso poupando a vida dele? Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, até quando Ele quiser ter. E Ele continuará sendo Deus. Amém? Eu termino dizendo para você: em que caminho você tem andado? No da promessa ou sempre apelando para a misericórdia? Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Você prefere descansar ou apelar? Se você prefere descansar, ande no caminho da promessa. Se você gosta de ver apelando, então seu caminho é sempre a misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Estou sempre errando. Deus tem misericórdia de mim. Você prefere avançar ou esperar? No caminho da promessa você avança. Como o povo avançou em meio ao mar que se abriu e foi parar na terra prometida. Mas o povo desobediente saiu fora do caminho da promessa, foi parar, sabe aonde? Na Babilônia, durante 70 anos. Tiveram que esperar 70 anos para voltar. Você prefere andar convicto ou temeroso? No caminho da promessa, é que nem Josué e Calebe. Se nós nos agradarmos do Senhor, é certo que nós vamos entrar nessa terra. É impossível que a gente não entre. Mas os 10 espias, é melhor a gente voltar. Nós erramos muito. Acho que nem adianta pedir mais nada para Deus, vamos voltar. Viviam temerosos porque sabiam que viviam em desobediência. Você prefere ter paz ou viver incomodado? O salmista diz: olha, aqueles que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada vai acontecer que faça eles tropeçar. No caminho da promessa, mas no caminho da misericórdia estão sempre incomodados. Errei, e agora? O que Deus vai fazer? Será que Ele vai fazer? E se Ele for fazer, quando Ele vai fazer? Quanto tempo eu vou ter que esperar para ver se Ele vai fazer? Porque Ele não está obrigado a fazer. Ele pode fazer.
quero que você vá para a sua casa hoje pensando: que caminho você tem andado? No caminho que vai fazer você herdar a promessa? Ou você está sempre pulando fora do caminho e sempre apelando: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus tem, mas eu não sei até quando Ele tem. Por isso é melhor você voltar para o caminho da promessa, se sujeitar à vontade do Senhor. Porque na misericórdia, você pode até receber, mas pode, não significa que vai. Mas se você estiver no caminho da promessa, é certo que você vai. É impossível que você não receba. Vamos ficar em pé? Você sabe a diferença de favor e obrigação, não é? Uma coisa é a pessoa poder fazer por você. Outra coisa é a pessoa ter que fazer por você. Um é um favor, o outro é uma obrigação. Quanto à obrigação, não tem como a pessoa não cumprir, porque é a obrigação dela fazer. Como, por exemplo, você trabalhou, seu patrão tem que te pagar. É obrigação dele. Agora você ficou doente e não conseguiu o atestado por alguma razão, ou perdeu o atestado e ficou uma semana em casa. O patrão pode te pagar, mas ele não tem que te pagar, porque é um favor se ele fizer. Assim é o caminho da promessa e o caminho da misericórdia. No caminho da promessa, Deus tem que fazer não por causa de você, mas por conta do que Ele prometeu, aquilo que Ele se autocondicionou. Mas na misericórdia, Ele pode fazer, não deve. Ele não está obrigado a fazer. Que você possa sair daqui certo disso, que Deus continuará sendo um Deus de amor e misericordioso, mesmo que Ele reduza ou intensifique a sua misericórdia para com uns ou para com o outro, Ele continuará sendo o Deus misericordioso. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque não é uma palavra às vezes fácil de nós agregarmos à nossa vida, porque nós gostamos sempre de recuperar algo que voluntariamente nós jogamos fora e apelamos para a misericórdia do Senhor, como se o Senhor tivesse obrigação de devolver a nós aquilo que nós jogamos voluntariamente fora. E eu estou certo de que o Senhor não deve nada, o Senhor apenas pode. E se o Senhor desejar, certamente o Senhor dará. Mas se o Senhor também por alguma razão entender, porque o Senhor é Deus e é perfeito, que não deve dar, eu também devo aceitar. Pai, que esta palavra fique guardada dentro de nós, para nós valorizarmos não só a promessa, mas os princípios que regem o cumprimento da promessa. E para nós também, Senhor, valorizarmos a Tua misericórdia, que nós poderíamos nem ter a misericórdia, mas se não fosse a Tua misericórdia, nós estaríamos perdidos. Aliás, nós estaríamos destinados a um futuro eterno de sofrimento, mas foi a Tua misericórdia que nos alcançou. Mas quando a Tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia, nós aceitamos, porque nós somos vaso e Tu és o oleiro. Ensina-nos a viver no caminho da promessa, aonde os princípios que são propostos para que nós obedeçamos, para que herdemos as promessas, seja o nosso alvo obedecê-los. E que se nós cairmos, Senhor, certamente apelaremos para a Tua misericórdia, mas estaremos conscientes de que o Senhor não tem obrigação de devolver aquilo que nós voluntariamente jogamos ou nos desfizemos. Que esta palavra sirva para nós, Senhor, como um norte, uma direção e um valor para a nossa vida. O Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia. E eu quero já te agradecer, porque quantas vezes, quantos anos o Senhor tem tido misericórdia para comigo, para com os da minha casa.
E eu fico até constrangido, Senhor, em saber que tanta misericórdia foi derramada sobre as nossas vidas. E ainda mais quando sabemos que nada daquilo que pelo exercício da tua misericórdia recebemos, nós merecíamos receber. Obrigado, Senhor. Aquilo que o Senhor nos deu, e até aquilo que o Senhor não quis nos dar, nós te agradecemos, porque é o melhor para as nossas vidas. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Ande no caminho da promessa. Se precisar de misericórdia, Ele está aí. Mas ande no caminho da promessa. Deus te abençoe. Uma ótima semana.